do Senhor a todos os irmãos. Na verdade, eu é quem tenho muito que agradecer pelo privilégio que eu tenho de conhecer vocês e até de poder ter acesso ao púlpito da igreja para ministrar a palavra de Deus para vocês. Isso, de fato, privilégio de qualquer pastor, de qualquer pessoa que pode aparecer diante do povo do Senhor para abrir a palavra de Deus e falar aquilo que o nosso Deus nos deixou como herança nas Sagradas Escrituras. Então vamos começar lendo o Salmo 127. A pregação, na verdade, será no Salmo 128. Mas eu espero que a leitura do Salmo 127 já nos sirva ao propósito que aprenderemos no Salmo 128. Então, assim nos diz a palavra do Senhor: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Os seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Agora o Salmo 128, que será então o texto da pregação dessa noite. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como uma videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Antes de iniciarmos a pregação, vamos orar pedindo a bênção do Senhor. Amado Deus e Pai, e nosso Senhor Jesus Cristo, que nos redimiu do poder do pecado e do diabo e nos comprou com o precioso sangue que verteu na cruz em nosso favor. A Ti, pois, ó Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, seja a honra, a glória e o louvor para todo sempre. Agora que o Teu povo diante de Ti preparou o coração, Senhor, para receber a pregação da Tua palavra, deixa nosso coração bem disposto e pronto para reconhecer nas Tuas palavras a Tua doce voz. E rogamos que Teu Espírito Santo possa iluminar nossas mentes fracas e afetadas pelo pecado, de maneira que possamos compreender claramente aquilo que Tu desejas para nós como Teu povo. E ajuda, Senhor, para que pelo mesmo Espírito essas palavras sejam frutíferas em nossa vida todos os dias da semana. Como a boa semente, caindo na terra preparada, assim sejam as Tuas palavras em nossos corações nessa noite. Em nome de Jesus te oramos. Amém. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, esse salmo que nós acabamos de ler, ele faz parte de um grupo de salmos chamado Cânticos de Degraus. Você pode até observar na sua Bíblia que tem um títulozinho em cima dele. Algumas Bíblias colocam Cânticos de Romagem, Cânticos de Subida, Cânticos do Peregrino. Então esse grupo de salmos, que vai do Salmo 120 até o Salmo 134, eles foram assim chamados porque eles eram cantados pelo povo de Deus no Antigo Testamento quando eles estavam subindo as ladeiras de Jerusalém para aparecer diante do Senhor no templo, ou mais antigamente ainda no tabernáculo. E essa expressão, cântico de degraus, servia para lembrar ao povo de Israel sobre o significado da subida nas ladeiras de Jerusalém. Eles não estavam fazendo aquilo por outra razão, senão
para aparecer diante do Senhor, atendendo o seu chamado para o santo culto. Provavelmente, esse grupo de salmos, ele foi organizado nessa ordem que nós temos em nossa Bíblia, depois que o povo voltou do cativeiro babilônico. Acho que a maioria se lembra que o povo de Israel, por causa dos muitos pecados que cometeu, foi punido por Deus, sendo tirado da terra de Israel, e passou 70 anos lá na Babilônia, escravizado pelo povo babilônico. Mas agora, 70 anos depois, o povo começa a voltar para Jerusalém. Então, subir as ladeiras, cultivar a terra, viver em família novamente depois de ter passado 70 anos fora de sua terra, era para o povo de Deus um motivo de muita alegria. Por isso, as palavras desse salmo revelam o estado de bem-aventurança dos crentes, daqueles que temem ao Senhor em verdadeiro coração. Portanto, o cântico dos salmos é uma grande bênção que a igreja recebeu na palavra de Deus. Especialmente, meus irmãos, quando nós estamos aqui reunidos em culto e podemos ler os salmos e até, às vezes, quando já aprendemos, podemos cantar esses salmos. É realmente um motivo de muita alegria para o povo de Deus, porque quando cantamos os salmos, a palavra de Deus está em nossas bocas. Mas quando certos salmos que nós lemos, parece, à primeira vista, que eles não combinam muito com a nossa vida aqui na terra, uma vida sofrida pelo pecado. E quando isso acontece, o que fazer? Será que o crente que está passando por problemas, por sofrimentos, será que ele não pode cantar esse salmo, já que a vida dele não está funcionando tão bem como esse salmo está falando? Então, na pregação de hoje, nesse Salmo 128, vocês ouvirão sobre a celebração que o povo de Deus experimenta no Senhor por meio da aliança que Deus fez conosco. Bênçãos que só é possível para nós por causa da obra que o nosso Salvador Jesus Cristo realizou por nós na cruz. Então ouçam a mensagem da palavra de Deus dessa noite. Tema a Deus e seja bem-aventurado. Durante essa pregação nós vamos ouvir sobre 3 coisas. O crente experimenta essa bem-aventurança no trabalho, na família e aqui na igreja. Então vamos ouvir sobre a bem-aventurança na vida do crente desfrutada aqui no trabalho, melhor dizendo. Primeiro ponto desse sermão. Quando olhamos para esse salmo, já nos primeiros versículos, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Quando nós olhamos para esse salmo e pensamos sobre esses que temem ao Senhor, quem são esses que temem ao Senhor? O verso continua dizendo, aqueles que andam nos seus caminhos. O temente a Deus, meus amados irmãos, é aquele crente que tem a Deus em máxima estima, em máxima consideração. Aquele crente que não coloca nada, absolutamente nada, nem ao lado de Deus e muito menos acima de Deus. Mas Deus realmente está em primeiro lugar em sua vida. E esse crente, ele não quer ofender a Deus de jeito nenhum. Primeiro porque ele sabe que Deus é fogo consumidor. Mas principalmente, ele não quer ofender a Deus porque ele ama a Deus. O seu coração é um coração apaixonado por Deus e tudo que ele quer fazer é agradar a esse Deus que ele foi chamado a servir. Então, temente a Deus é aquele que anda nos caminhos do Senhor e não apenas vem com reverência na presença do Senhor. E andar nos caminhos do Senhor é andar segundo a palavra do Senhor. Lembre-se o que diz o Salmo 1. Bem-aventurado aqueles que não andam no caminho dos ímpios, não se detêm nos caminhos dos pecadores, nem se assentam na roda dos escarnecedores. Aqueles que têm o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei, medita de dia e de noite.
Esses são aqueles que andam nos caminhos do Senhor. Então, em primeiro lugar, vamos aprender sobre o temor de Deus experimentado no trabalho, como podemos ler no verso 2, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Irmãos, lembrem-se que quando Deus criou o primeiro casal, os nossos primeiros pais, Adão e Eva, eles receberam um mandato do Senhor, um mandato de trabalhar. Adão e Eva, eles foram colocados num jardim onde tinha tudo o que eles precisavam para viver bem nessa vida e em comunhão com Deus. Deus deu a ele um lugar para morar, Deus deu a ele comida, Deus deu a ele belezas naturais, Deus deu a ele uma família. Mas Deus não fez o alimento cair no colo dele. Deus disse que o homem deveria sair a colher de todos os frutos que estavam disponíveis, exceto o fruto da árvore do bem e do mal. Mas de todas as demais árvores, o homem tinha todo o direito de sair e colher e comer. Deus colocou na criação tudo aquilo que era necessário. Assim como nós estamos vendo aqui no versículo 2 desse salmo, o mandato que Adão e Eva receberam do Senhor foi: saia a colher, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, tudo te irá bem. Porque é importante enfatizarmos esse aspecto do trabalho, especialmente quando lemos aqui no Salmo 128 sobre a bênção que Deus promete no trabalho. Porque nós vivemos, meus irmãos, em uma época em que as pessoas estão aprendendo que eles não precisam trabalhar para ter direito ao que comer, ao que beber e a muitas outras coisas. Vivemos em uma cultura que as pessoas estão se acostumando a comer do fruto do trabalho das outras pessoas. Provavelmente é familiar para vocês, porque ouvindo jornais, repórteres e até na internet sempre estamos lendo e ouvindo sobre isso. Eu tenho direito à passagem de graça nos ônibus. Eu tenho direito a receber o alimento todo mês. Eu não sou de ferro, eu tenho direito a lazer. Alguém tem que trabalhar para que eu tenha direito a essas coisas. Isso, infelizmente, é muito comum em nossos dias. Mas essa atitude, meus irmãos, de querer comer do fruto do trabalho das mãos dos outros, é uma perversão da boa ordem que Deus colocou na criação. Adão deveria sair a colher aquilo que Deus tinha preparado para ele. Deus não fez o alimento cair no colo de Adão. E é isso que estamos vendo sendo ensinado aqui nesse salmo, no verso 2. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Então o piedoso, aquele que tem a Deus em alta estima, aquele que tem prazer em andar na lei do Senhor, olhando para a palavra do Senhor, ele achará grande prazer em glorificar a Deus, em louvar a Deus através do seu trabalho. Trabalhar com as próprias mãos para comer. Você pode ter um emprego muito bom, muito importante, um emprego que lhe dê muito dinheiro, ou você pode ter apenas aquele emprego que mal dá para receber o necessário para comer as coisas mais básicas, enquanto recebe o próximo salário. Isso não é problema, irmãos. Às vezes é até melhor você ser um trabalhador de um emprego simples e que ganha pouco, mas ser fiel a Deus, ser temente a Deus, do que ser um trabalhador rico ou muito importante ou que ganha muito dinheiro e usar o seu trabalho para blasfemar contra Deus por causa dos pecados usados e cometidos por meio deles. Além do mais, a palavra de Deus promete bênçãos para aquele que trabalha sinceramente e fielmente ao Senhor. Por exemplo, em Provérbios, capítulo 30, versos 7 a 9, diz assim: 2 coisas te peço, não mas negue antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira, não me des nem a pobreza nem a riqueza.
dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou que empobrecido venha furtar e profane o teu nome. Então tem promessa de Deus para aquele que está trabalhando honestamente, piedosamente, sinceramente, honestamente, fazendo do seu trabalho um instrumento para louvar e glorificar o nome do Senhor, seja qual for o ambiente de trabalho onde nós estamos. Então, se o seu trabalho é digno, se o seu trabalho é honesto, você glorifica a Deus. Não importa se esse trabalho é muito importante, ou se ele é um trabalho bem simples. Os piedosos são chamados a louvar a Deus através do seu trabalho. E achar muito prazer naquilo que eles receberam como dom de Deus para realizar nessa vida que o Senhor nos dá. Porque é Ele quem nos dá o trabalho. É Ele quem nos dá a saúde para realizar o trabalho. É Ele quem nos dá as oportunidades e tudo mais que precisamos para realizar o nosso trabalho nessa vida. Agora, meus irmãos, um alerta muito importante. Muitas vezes se buscam os melhores empregos. Às vezes as pessoas buscam aqueles empregos que pagam os melhores salários, que colocam numa posição de elevada importância na sociedade. Mesmo quando esses trabalhos são, às vezes, trabalhos desonestos, mesmo quando esses trabalhos, às vezes, tiram ele do culto no dia do Senhor. Tem pessoas que estão priorizando a sua própria vocação no trabalho do que o seu chamado do Senhor para estar na sua presença no santo culto. Essa atitude, meus irmãos, revela um coração que não ama a Deus. Ele pode até falar de ser temente a Deus, ele pode até abrir a boca para falar de Deus, mas o seu coração está revelando que Deus não é prioridade em sua vida. Os crentes que temem a Deus são aqueles que colocam em Deus na mais alta estima. E tudo faz dessa vida para o louvor da glória do Senhor, começando pelo seu trabalho. Então tenham cuidado. E pais, vejam como vocês incentivam os filhos de vocês. Tenham muito cuidado quando vocês estiverem instruindo os filhos de vocês na busca de um emprego. Eu estou dizendo isso não porque ocupar um emprego que seja muito importante na sociedade ou um emprego que paga bem em si seja errado de maneira nenhuma. Cristãos que recebem bons salários e cristãos que ocupam boas posições na sociedade, de fato é uma grande bênção para a igreja. E para a sua família também. Até podemos ler sobre isso mais uma vez, em Provérbios 29, verso 2. Quando se multiplicam os justos, o povo se alegra. Quando, porém, domina o perverso, o povo suspira. Então, quando tem justos no governo, na liderança de nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, ocupando os cargos públicos de grande importância no judiciário, seja lá qual for, é uma grande bênção para a nação, porque eles podem experimentar a justiça desses justos em Cristo Jesus. Isso é uma grande bênção. O problema não é estar ocupando essas posições de alta estima na sociedade. Mas antes de nossos filhos sentarem naquelas cadeiras, eles precisam aprender a temer a Deus. Eles precisam aprender a serem justos, como o provérbio fala. Eles precisam aprender que o trabalho é um mandato de Deus, não para alimentar os seus desejos egoístas e pecaminosos, mas para glorificar a Deus nessa vida. O rapaz ou a moça que precisa trabalhar, deve ter na sua mente que você está onde você está, não por causa de você mesmo, mas para promover a glória do Senhor no seu trabalho. Os nossos filhos, meus irmãos, precisam aprender essas coisas. E eles precisam aprender conosco em casa, com os pais, com os irmãos mais velhos. Eles precisam olhar para nós
E eles precisam ver no nosso próprio exemplo de piedade. E eles precisam ouvir de nós a leitura da palavra de Deus que ensina que eles devem ser justos e tementes a Deus no seu trabalho. Agora você imagine, se os nossos filhos não estiverem recebendo esse ensino em casa. Se em casa eles não estão aprendendo o que é ser temente a Deus, se em casa eles não estão aprendendo na leitura, na explicação da palavra de Deus por meio de seus pais ou de seus irmãos mais velhos, como o Salmo 1 diz, se de dia e de noite, nossa preocupação para com os nossos filhos não é instruí-lo e colocá-lo nos caminhos do Senhor. O que eles vão aprender, meus irmãos? Será que ele vai aprender que o trabalho que ele vai ocupar é para o louvor e a glória do nome do Senhor? Ou ele vai aprender a usar o dinheiro e a posição que ele ocupa para alimentar os seus desejos egoístas e pecaminosos? Se vocês não cumprirem o chamado que Deus lhe dá como pais dentro da aliança, vocês correm um sério risco de um dia talvez até ver seus filhos ocupando os lugares mais altos na sociedade e até orgulhosamente dizendo: meu filho é isso, minha filha é aquilo. Talvez eles até se tornem rapazes e moças bem-sucedidas, mas ao invés de usarem o seu trabalho para promover a glória do nome do Senhor, eles vão blasfemar do nome do Senhor com o seu trabalho, porque eles não aprenderam em casa a serem tementes a Deus. Eles não aprenderam a andar no caminho do Senhor. Eles não aprenderam que o trabalho é para promover a glória do Senhor. Tenham cuidado, meus irmãos. Louvem a Deus com os seus trabalhos. Promovam a glória de Deus com o seu trabalho. E ensinem aos seus filhos a fazerem o mesmo. Assim como Cristo mesmo, o Filho de Deus enviado a este mundo, foi obediente ao Pai até a morte, em obediência ao chamado do Pai, para sofrer por pecadores como eu e você. Nosso Senhor Jesus, Ele trabalhou com as próprias mãos. E Ele realizou um trabalho que nenhum de nós éramos capazes de realizar. Não por Ele mesmo, mas para a glória de Deus. Ele morreu na cruz por pecadores como você. Honrem a Deus com o vosso trabalho. Mas os que temem a Deus experimentam essa bem-aventurança não apenas no trabalho, mas também aproveitam essa bem-aventurança na família. Voltando para o nosso texto, verso 3. A tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como o rebento da oliveira à roda da tua mesa. Ainda em Gênesis, Deus abençoou os nossos primeiros pais, Adão e Eva, com o dom da fecundidade. Adão e Eva receberam de Deus um mandato para gerar filhos para a glória do Senhor. Nem mesmo a queda, irmãos, pôde impedir que esse mandato fosse cumprido e eles gerassem filhos segundo a vontade do Senhor. Ainda que, por causa da queda, a geração de filhos tornou-se uma coisa tão dolorosa para a mulher. E isso não aconteceu mais sem muito sofrimento, dores, fadigas. Mas o fato que nós estamos aqui nessa noite mostra como o ventre de Eva foi um ventre fecundo, apesar da queda do pecado. Porque todos nós somos frutos do ventre de nossa primeira mãe Eva. Então os piedosos glorificam a Deus cumprindo a sua vocação, a vocação que Deus lhe dá no santo matrimônio. O casamento, meus amados irmãos, é uma instituição abençoada por Deus e premiada por Deus com a geração de filhos, quando homem e mulher se unem em amor e verdade em cumprimento ao chamado do Senhor. Filhos nunca são maldição.
Filhos da aliança sempre são bênçãos, e já no Salmo 127 lemos no verso 3, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. E também aqui no verso 3 do Salmo 128, a tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como o rebento da oliveira, a roda de tua mesa. Faz parte da natureza da mulher gerar filhos. Deus colocou no ventre da mulher e no homem a capacidade de gerar filhos, assim como é da natureza da figueira, da videira, produzir uvas. Eu moro em Maceió, e na cidade cada vez é mais difícil vermos árvores plantadas nas casas, nos jardins, nos quintais das casas. Cidade grande cada vez é mais escasso, mas chegando aqui no interior é mais fácil você ver pequenos terrenos com árvores nas casas, às vezes sítios. E nessa época dos nossos irmãos do Antigo Testamento, ter árvores plantadas em casa era muito mais importante do que você pode imaginar. Porque muitos deles dependiam daquilo que eles plantavam em casa para sobreviver, porque eles comiam daquilo que eles plantavam. Além de, é claro, as árvores servirem para sombrear, às vezes, o sol castigante do meu dia. Então esse texto fala sobre duas árvores muito importantes para a cultura do povo de Deus no Antigo Testamento, a videira e a oliveira. A videira era uma planta muito apreciada, especialmente porque do fruto da videira, a uva, se produzia o vinho, que era muito importante não apenas para a sobrevivência, mas para a culinária mesmo. Era parte essencial do alimento diário do povo de Deus. Até o Salmo 104, verso 15, você pode ver que Deus diz que Ele cuida da videira que produz o vinho que alegra o coração do homem. Vinho é uma grande bênção que Deus deu. E era muito importante para o povo de Deus naquele momento. E aí, a videira, portanto, plantada na casa, era motivo de alegria para a família. E o motivo de alegria para a família é ilustrada na referência no final do verso 3. Teus filhos, como rebento da oliveira, a roda da tua mesa. Isso porque a oliveira é outra árvore muito importante. Oliveira davam as azeitonas que espremidas, gerava o azeite, que às vezes era usado em ferimentos, para untar as panelas que cozinhavam os bolos, que assavam os bolos, também usado nas lamparinas, que iluminavam, era usado nas consagrações de reis, sacerdotes, profetas. Então, de fato, oliveira era uma árvore muito importante. Você pode até lembrar-se que Jesus vai para o Monte das Oliveiras, onde tinha um lugar chamado Getsemane. A palavra Getsemane é prensa de azeite. Era uma pequena fábrica de azeite e tinha muitos pés de azeitonas ali, de oliveira. E o Senhor Jesus foi para esse lugar onde tinha muitas oliveiras, um lugar que tem um simbolismo muito importante para o povo de Deus, porque onde ele estava morrendo, estava brotando vida para o povo de Deus. E ele no Monte das Oliveiras, no Getsemane, ele antecipa a agonia que ele sofreria por nós na cruz do Calvário, pouco tempo depois. A oliveira é tão importante que os profetas, o tempo inteiro, estavam usando a ilustração da oliveira para falar do povo de Deus. Por exemplo, Jeremias, capítulo 11, verso 16, diz: o Senhor te chamou de oliveira verde, formosa por seus deliciosos frutos. Ele está falando do povo de Deus, comparando o povo de Deus com a oliveira. Então, meus amados irmãos, assim como lemos aqui no verso 3, os filhos em volta da mesa de refeição são como frutos da oliveira, que uma árvore tão grande que chega a estender seus ramos por 6 metros. Assim seriam os filhos em redor da mesa da casa. Podemos parar e até pensarmos como essa imagem gera um quadro bonito. Tenho certeza que na casa de alguns de vocês sempre tem um quadro que tem uma paisagem bonita. E a paisagem que esse salmo está dando
é uma mesa no interior da casa, marido sentado, esposa sentada ao lado e os filhos rodeando a mesa. Acho que dá uma paisagem muito bonita. Eu ainda não tenho esse quadro na minha casa, mas dá vontade de mandar desenhar. Mas apesar disso, tem pessoas que estão escolhendo um quadro um pouco diferente. Ao invés de ver uma mesa grande com esposa, marido e filhos rodeando, eles preferem um quadro onde tem um homem, uma mulher e um monte de cadeiras vazias. Os filhos são bênção do Senhor. Nunca filhos são maldição. Filhos trazem alegria para dentro da casa. Desde a criação do mundo, somos chamados a termos filhos por meio de um casamento abençoados por Deus. Não casamento de crente com descrente, mas casamento dentro da aliança. Porque essa promessa está dentro da aliança entre Deus e o seu povo. Será que você, pai, mãe, você tem ensinado isso para os filhos? Já desde pequenino? E vocês, solteiros, que são muitos aqui, será que vocês estão levando isso a sério? Será que vocês estão reconhecendo que o chamado de Deus para o casamento é dentro da aliança? Será que vocês estão fugindo quando ímpios estão convidando vocês para o banquete deles? Que vai derrubar você e vai levar você à completa ruína? Moças, orem para que Deus dê um rapaz temente a você. E rapazes, orem para que Deus dê moças crentes a vocês. Para que, por meio de uma família abençoada, vocês possam glorificar e louvar o nome do nosso Deus. Mas ouça mais uma coisa ainda sobre os filhos, especialmente os pais, mas também os jovens que estão aqui. Nós vivemos hoje numa cultura de não filho. Filho, não. Isso é muito triste, porque enquanto a palavra de Deus está dizendo, gerem filhos, pessoas estão dizendo, não, filho não. Triste que algumas têm coragem de até abortarem quando acidentalmente, como dizem, chegam a engravidar. Meus amados irmãos, isso é uma grande maldição na vida dessas pessoas. E a pesada mão de Deus não deixa e não deixará de descer sobre essas pessoas que já no ventre estão se tornando assassinos, de filhos que ainda estão nos ventres. A palavra de Deus, nesse texto aqui, apesar de aprendermos que os filhos são bênçãos do Senhor, o texto não está dizendo sobre quantos filhos nós devemos ter. Se um filho, se dois, se três, se quatro. Mas está falando sobre a atitude piedosa de gerar filhos para a glória de Deus. É não pensar em si mesmo e não pensar de maneira egoísta. Eu não vou ter filhos porque eu tenho que pensar em mim, eu tenho que pensar no meu corpo, eu tenho que pensar no meu futuro, eu tenho que pensar em mim, porque os filhos não são para você. Os filhos são para a glória do nome do Senhor. Então ore a Deus, peça sabedoria e tenham filhos para o louvor do nome do Senhor. É isso que o Salmo está ensinando. Se vai ser um, se vai ser dois, se vai ser três, se vai ser quatro, se vai ser cinco. Seis. Reformados gostam de filhos. A palavra de Deus mostra que os piedosos demonstram o seu amor a Deus quando eles meditam na sua palavra, quando eles colocam a Deus em autoestima, quando eles meditando na sua palavra dia e noite, eles experimentam a bênção do Senhor no trabalho, na família. É assim que o verso 4 está concluindo. Olhe para o verso 4. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor, quando ele vive no seu trabalho, para o louvor do Senhor, quando ele vive em família, para o louvor do Senhor, eis o homem que será abençoado. Quem não tem Deus em autoestima, e não glorifica o nome de Deus, por meio do seu trabalho, por meio de sua família,
não tem essa promessa maravilhosa de bem-aventurança, como os tementes a Deus têm. Mas antes de ir para o último ponto agora, eu quero fazer uma aplicação, porque eu reconheço que, olhando para esse salmo, até agora, parece que tudo está muito perfeito. Parece que as coisas estão tudo certinho, nada está errado, trabalho, família, tudo maravilha. Mas será que é assim que tem acontecido com o povo de Deus? Será que trabalho, família é sempre uma beleza? Será que trabalho e família sempre está funcionando perfeitamente e nunca tem nada de errado no meio? Será que todos nós vivemos nessa terra como se já estivéssemos lá no céu, na perfeição? Vamos ler Eclesiastes capítulo 2, versos 21 e 22. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza. Contudo, deixará o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou. Também isso é vaidade e grande mal. Verso 22. Pois que tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol. Agora, o capítulo 4, versos 7 e 8. Então considerei outra vaidade debaixo do sol. Isto é, um homem sem ninguém, não tem filho nem irmã, contudo não cessa de trabalhar, e os seus olhos não se fartam de riqueza, e não diz, para quem trabalho eu, se nego à minha alma os bens da vida? Também isso é vaidade e enfadonho o trabalho. Ou seja, o sábio está olhando para as coisas debaixo do céu e está notando que elas não estão funcionando da maneira que deveria funcionar. Você não deveria trabalhar para que outro viesse e desfrutasse do trabalho que você fez. Nem por causa de morte, nem porque alguém roubou o que era seu, nem porque você está tendo que trabalhar para sustentar outros que não querem trabalhar. Isso é perversão. Olhando debaixo do céu, parece que o Salmo 128, nos primeiros 2 versículos, está falando de uma coisa que a gente não está vendo na realidade aqui. Que a realidade debaixo do céu é que as coisas não funcionam bem. Quando o assunto é trabalho, o que você vê é desemprego, trabalho que não dá, às vezes, um salário nem para manter as coisas mais básicas, trabalhos que às vezes só serve para a tentação e ruína de muitos crentes. Trabalho sofrido por causa de doenças. Trabalho sofrido por causa de tantas outras coisas que o pecado, por causa da maldição que traz, atrapalha o bom trabalho que deveríamos realizar nessa vida. Então, com todas essas coisas ruins acontecendo, como o trabalho ainda pode ser uma bênção para o crente? Na família acontece a mesma coisa. Sofrimento. Quando a família perde o pai, quando perde a mãe, quando perde o irmão, quando perde o cônjuge. Quando a tragédia entra na casa e leva aquela pessoa que tanto amamos e de quem tanto precisamos. Quando a traição destrói o casamento. Quando, por causa das drogas, as famílias estão experimentando o horror do inferno. Como família pode ser uma bênção com tanta maldição? Meus amados irmãos, será que o fato de que as famílias estão quebradas por causa do pecado, o fato de que o trabalho está quebrado por causa do pecado e não temos como realizar o nosso trabalho e não temos como viver em família sem o risco de a qualquer momento experimentarmos uma tragédia, será que isso impede que nós sejamos abençoados por meio do trabalho da família? Será que aquelas pessoas que estão nesse momento enfrentando algum problema na sua família, alguma tragédia na sua família, aquelas pessoas que estão sofrendo por causa de problemas no trabalho, até desemprego, então será que eles não podem ler esse salmo? Será que eles não podem cantar esse salmo? Será que eles não podem
ser abençoados por Deus por meio desse salmo? Será que essa pregação não atinge esses irmãos? De fato, meus irmãos, o pecado realmente lhe faz com que qualquer prazer nessa vida, seja no trabalho, seja na família, ele não esteja livre de sofrimento. Qualquer trabalho, qualquer família, a qualquer momento, vai experimentar os horrores que o pecado traz para esse mundo. Mas lembrem-se, vocês não são os únicos que estão gemendo nesse mundo, esperando o dia da redenção final. Lembrem-se que sofrimento iguais aos vossos estão se multiplicando na irmandade pelo mundo afora. Vocês não estão sós nesse sofrimento. E lembre-se principalmente que o vosso Cristo sofreu. Lembre-se principalmente que, porque ele quis ser fiel a Deus até a morte, ele sofreu os horrores e a agonia da cruz. Mas lembrem-se que depois de seu sofrimento, ele foi ressuscitado e sentou-se vencedor no trono da majestade nas alturas, de onde virá para julgar vivos e mortos e recompensar aqueles que fielmente esperaram por ele. Isso deve ser um estímulo para que vocês permaneçam fiéis, mesmo quando tiverem de enfrentar os horrores causados pelo pecado, seja no seu trabalho, seja na sua família. Porque o nosso Salvador prometeu que quando ele vier, ele vai arrancar o pecado de nossos membros e nos ressuscitar em um corpo imortal, incorruptível, sem pecado. Ele vai destruir o diabo, os anjos e todos os seus seguidores, mas vai receber a sua igreja para as bodas do Cordeiro. Então comece se alegrando na ceia do Senhor, que será celebrada hoje aqui, e continue celebrando nas bodas do Cordeiro para todo sempre no céu. Isso é a promessa do nosso Deus. E foi com essa promessa que aqueles crentes do Antigo Testamento estavam subindo as ladeiras de Jerusalém para aparecer diante do Senhor no Santo Culto. Eles também cantavam o Salmo 128, mesmo em meio às vidas quebradas por causa do pecado, mesmo enfrentando dores por causa do trabalho, e muitas vezes trabalho que eram confiscados. Famílias que eram atingidas quando um soldado ia para a guerra e não voltava e acabava a provisão da família. Ou vocês pensam que eles eram tão diferentes de nós? Será que eles eram perfeitos? Não, meus irmãos. Eles não cantavam esses salmos porque tudo na vida deles estava funcionando bem, porque no trabalho tudo ia bem, porque na família tudo ia bem, mas eles cantavam esse salmo porque, como piedosos que confiam em Deus, eles sabiam que um dia Deus iria cumprir esse salmo completamente na vida dele. Eles tinham essa esperança e eles subiam para Jerusalém cantando esse salmo por causa dessa esperança. Meus amados irmãos, essas pessoas podiam cantar esses salmos, apesar dos sofrimentos, por causa de sua confiança em Deus. Vocês também podem cantar esse salmo, mesmo sofrendo os horrores que o pecado impõe no trabalho de vocês, na família de vocês. Louve ao Senhor, glorifique ao Senhor, por meio de seu trabalho, por meio de sua família. Porque o nosso Salvador Jesus Cristo, ele louvou a Deus, e até cantando um desses salmos, não podemos dizer exatamente qual dele, mas do Salmo 120 ao Salmo 134, eram salmos importantes que eles cantavam no período da Páscoa, e Jesus saiu, e antes de sair do lugar onde ele estava para ir para o Monte das Oliveiras, ele cantou um hino. Ou seja, um desses salmos, mesmo sabendo a agonia que ele iria enfrentar, ele louvou o Senhor.
Ele tinha amor a Deus. Nosso Salvador tinha confiança em Deus. Ele queria a Deus mais do que qualquer outra coisa nessa vida. Ele confiava, assim como os nossos irmãos do Antigo Testamento, em Deus acima de qualquer coisa nessa vida. E eles sabiam que o Deus que não mente prometeu que a bênção de Deus está no trabalho e na família. E eles esperavam cumprir isso completamente. Então não se desesperem por causa do sofrimento dessa vida, por causa das tragédias que a qualquer momento podem abater vocês. Não olhem para estas situações, mas levantem os vossos olhos para o céu, de onde virá o socorro do Criador dos céus e da terra. Então, levante os olhos para o alto, porque o Senhor, você tem um Senhor no céu, um Senhor poderoso, um Senhor misericordioso, um Senhor justo, um Senhor verdadeiro, que não mente e cumpre a sua palavra. Vocês vão aprender que é aqui na igreja que vocês saem com esta bênção que o Senhor promete. Aqui no Salmo 128, vamos ver isso agora nesse último ponto. De fato, meus irmãos, estar aqui no culto é uma grande bênção. Sair de nossa casa e vir para cá é um momento tão gostoso, ou pelo menos deve ser um momento mais maravilhoso na vida do crente em toda a semana dele. É estar no culto no dia de domingo. E até quando estamos no culto, ouvindo a pregação, cantando, até chegamos a esquecer daqueles problemas que nos aconteceram durante a semana. E estamos aqui e, de fato, nós estamos experimentando já o gostinho do céu, como se o mal já não existisse, e até esquecemos dos nossos problemas. Mas daqui a pouco o culto vai terminar. Você vai voltar para casa. Você vai ter que enfrentar essa realidade. Isso não vai mudar. Mas depois desse culto, quando vocês saírem daqui, vocês não vão sair daqui vazios. Vocês não vão sair daqui sem promessa. Da mesma maneira como antes de sair de Jerusalém, esses irmãos que subiram as escadarias de Jerusalém depois de dias de caminhada, de viagem, eles recebiam a bênção de Deus pelas mãos dos sacerdotes, que abençoavam o povo com as palavras de Números, capítulo 6, verso 24 e 26. Vocês devem conhecer a bênção do sacerdote. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o rosto e te dê a paz. Essas palavras, vocês vão levar ela para casa no final desse culto, porque Deus vai abençoar vocês com essas palavras. E essas palavras estão sendo aplicadas aqui nesse salmo. Especialmente os versos 5 e 6 são a consequência da bênção sacerdotal que o povo de Deus que subiu para Jerusalém para adorar estão ouvindo e recebendo antes de voltarem para suas casas. Então eles poderiam viver as bênçãos de Deus no retorno para suas casas, nos seus trabalhos, em suas famílias de novo. O verso 5 diz: o Senhor te abençoe desde Sião. Isso é importante, porque a bênção de Deus não estava em outro lugar, era em Sião. Sião era o monte onde a cidade de Jerusalém estava construída. E a cidade de Jerusalém é onde estava construído o tabernáculo, que depois foi substituído pelo templo, o grande templo de Salomão. E esse templo, irmãos, era o único lugar em toda a terra que Deus escolheu para habitar no meio do seu povo. Por isso Jerusalém é tão importante, por isso os salmos falam tanto de Sião, de Jerusalém, de Monte Santo. Não é porque tinha nada de especial naquele monte, porque do contrário nós não devíamos estar aqui. Teríamos que ir para Jerusalém. Mas aquele monte era importante porque ali Deus escolheu para habitar no meio do povo, assim como Deus escolheu habitar no meio da sua igreja. Por isso hoje nós não fomos para Jerusalém, mas nós viemos para cá, para onde o Senhor marcou um encontro pactual conosco. É na igreja que está a bênção do Senhor, e é da igreja que Deus abençoa o seu povo para voltarem para suas casas. Da mesma maneira, a segunda parte desse verso 5
E o início do verso 6 está dizendo: para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida e veja a paz sobre os teus filhos. Ver a prosperidade de Jerusalém é ver a prosperidade da igreja. Jerusalém é a igreja do Senhor. Isso significa, lembrando das palavras da bênção sacerdotal, que Deus faz brilhar o seu rosto sobre o crente, para que o crente veja a bondade do Senhor manifestada na igreja, especialmente quando estamos vendo crianças, filhos e mais filhos da aliança nascendo no meio do povo de Deus. Mas não apenas isso, o povo de Deus pode ver a bênção do Senhor brilhando sobre ele, em todas as circunstâncias de sua vida. Essa última frase do Salmo é muito importante. Paz sobre Israel. É assim que termina esse Salmo. Paz sobre Israel. E essas palavras lembram as palavras finais da bênção. Que o Senhor levante o rosto sobre ti e te dê a paz. A igreja, meus irmãos, é o povo de Deus. A igreja é o Israel de Deus. E a igreja prova dessa paz com Deus, dessa reconciliação com Deus. A igreja não é mais povo estranho. A igreja não é mais um povo perdido no mundo. A igreja é povo de Deus, é Israel de Deus. O povo de Deus não está mais debaixo da ira de Deus, mas a igreja está sobre a comunhão do nosso Deus, está em paz com o nosso Deus, está unido com o nosso Deus, e isso não por causa de qualquer coisa que nós fizemos. A igreja foi reconciliada com Deus no sangue do nosso Salvador Jesus Cristo. Não por meio de nós, mas por meio do sangue de Cristo, nós fomos reconciliados com Deus e por causa disso temos paz com Deus por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus, Ele ensinou que nesta vida, os discípulos de Jesus terão 100 vezes mais. Muitas bênçãos são prometidas para a igreja nesta vida. Isso significa que, de fato, você pode e tem experimentado muita bênção de Deus no seu trabalho. E isso significa que você pode e até tem experimentado muitas bênçãos de Deus na família. Mas as promessas do Senhor não são apenas para esta vida. 100 vezes mais nesta vida, no porvir, a vida eterna. Nós, meus irmãos, não devemos olhar para esse salmo apenas esperando receber bênçãos nessa vida. Embora assim podemos desfrutar de muitas bênçãos, porque o nosso Deus tem separado para nós o trabalho e a família para nós louvarmos o nome dele por meio dessas coisas. Mas a qualquer momento a tragédia vai chegar. Isso não pode ser evitado. Isso vai acontecer. Em um momento ou em outro. Mas saiba, meus irmãos, que Cristo colocou você aqui na igreja para que quando a tragédia chegar, você já comece a experimentar aqui, nessa vida, a bênção da vida futura, onde a tragédia não vai mais alcançar. Por isso Deus colocou você aqui, para começar a desfrutar das bênçãos de Deus, não pensando nos benefícios materiais, mas para já em Cristo Jesus gozar dos benefícios espirituais. E no dia que Cristo voltar e juntar o seu povo e levar o seu povo para a glória celestial, você que já está aprendendo a viver como família da fé, vai desfrutar daquela que será a única família a desfrutar do reino eterno com nosso Salvador Jesus Cristo. E naquele dia, o único parentesco que existirá é o de irmão. Quando você chegar no céu, o seu cônjuge crente será seu irmão. Quando você chegar no céu, os seus irmãos aqui da congregação serão seus irmãos. Quando você chegar no céu, os seus filhos crentes serão seus irmãos.
Quando você chegar no céu, os crentes de todas as épocas e todos os lugares serão seus irmãos. Quando você chegar no céu, os crentes do passado que subiu cantando esse salmo para Jerusalém serão seus irmãos. No céu, o único parentesco é irmãos. E o nosso irmão mais velho estará conosco, nosso Salvador Jesus Cristo. Ele é o irmão mais velho que vai nos receber na glória celestial. Lá, meus amados irmãos, você vai desfrutar das bênçãos que já começam a experimentar nessa terra de uma maneira completamente nova. No céu, vai acabar o sofrimento, a morte. O pecado não vai existir mais. O pecado que ainda nos incomoda tanto, de maneira que qualquer bênção que a gente experimente no trabalho ainda está misturado com o pecado e com o sofrimento, e qualquer bênção que a gente experimenta na família ainda está sujeita aos sofrimentos por causa do pecado. Mas Deus vai arrancar tudo. Ele vai tirar o pecado desse mundo e de nós. Sofrimento não mais existirá. Das lágrimas, as últimas serão secas. Dor não existirá. Morte não existirá. Você não vai lamentar mais a perda do seu parente e da pessoa que você ama. Quando chegarmos no céu, as bênçãos do trabalho da família se completarão plenamente. Então, comece a desfrutar dessa bênção agora, para continuar gozando dela por toda a eternidade. Amém.